Efésios capítulo 5. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, ela toda, né? Hoje o Arthur ministrou libertação aqui lendo um texto de Efésios. Ela é uma grande lição de vida cristã. Ela nos ensina quem nós somos em Cristo, primeiramente. Nos ensina a convivermos com os nossos irmãos, a convivermos em família. Nos ensina como nós devemos nos posicionar diante das trevas. A carta de Efésios é um grande... A Bíblia toda ela é muito condensada, mas Efésios é algo muito comprimido ali da palavra de Deus. E se você ler e o Espírito Santo te ajudar, você entende muitos aspectos da vida cristã. Efésios capítulo 5, eu quero ler apenas o versículo 8, que ele diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Esse texto ele é interessante por alguns aspectos. O primeiro deles, que me chama a atenção, ele mostra que nós mudamos de condição, nós mudamos de fonte, mudamos de origem, na verdade. O texto diz que em um outro momento, em um outro instante das nossas vidas, nós éramos trevas. E agora nós somos luz. Então, nós podemos entender que nós estávamos em um lugar, viemos de um lugar, estávamos posicionados de uma determinada forma, posicionados em um lugar, e hoje nós estamos em um outro lugar, estamos posicionados de uma outra forma, de uma outra maneira, nós estamos em um outro lugar. Quando eu penso nessa questão daquilo que eu era e aquilo que eu sou, eu fico lembrando um pouco da relação natural que existe para isso. Existe uma relação natural. Se você tivesse nascido, né, ou não sei se você nasceu, talvez, hoje o Roberto não está aqui conosco, o Roberto nasceu no estado do Pará. Se você tivesse nascido no norte ou no nordeste do Brasil, certamente você não falaria como você fala. Certamente você teria um sotaque, você teria uma forma de falar, uma forma de se expressar. Não somente palavras diferentes, mas o jeito mesmo de falar. Talvez você consumisse alimentos diferentes. Talvez você fosse comer um pato no tacacá, uma coisa assim, no tucupi. Isso lá, quem morou lá, é de lá, sabe os nomes. Se eu fosse servir na minha casa, você, e te convidasse e falar, vamos comer um pato no tucupi? Eu olhava para mim e falava, o quê? Deixa o pato quieto lá, andando sozinho, sossegado, vivendo a vida dele. Ou se você fosse comer uma buchada de bode juntamente comigo, não sei se você ia ficar muito animado com isso. Nós estávamos na última reunião do nosso grupo familiar, tem uma irmã que é do interior de São Paulo, ali, nasceu lá, e nós tínhamos ali, estávamos comendo, tinha pinhão. Eu, como sou daqui de Guarapuava, aqui do sul, cresci comendo pinhão. Ela experimentou, falou, não gostei muito desse negócio aí. Porque a nossa origem mostra de onde nós somos, e nós trazemos com essa origem um certo comportamento, uma certa forma de fazer as coisas. Até a mesma maneira de vestir é diferente. A maneira de você usar as suas roupas, né? O Marquinho avisou aqui no dia 5 de agosto, primeiro sábado de agosto, vamos ter conosco aqui o pastor Harold. O Harold ele tem uma igreja ali em Guarapuava, é uma igreja grande, uma igreja bem forte ali na região, mas ele é natural de Gana, na África. Ele é ganês. E ele usar uma roupa colorida, talvez como se fosse um grande vestido, para ele é natural. Agora, se eu visto uma roupa assim e saio na rua, capaz de alguém chamar uma ambulância, ver se eu estou bem da cabeça. Por quê? Porque nós temos origens que são diferentes. E as nossas origens determinam os nossos comportamentos, o jeito que nós nos comportamos, como nós fazemos as coisas. E quando o texto de Efésios fala, porque outrora vocês eram trevas, de certa forma esse texto está dizendo para nós assim, olha, você tinha uma origem no passado, e essa origem ela traz, juntamente com a tua criação, com a tua formação, um certo comportamento. Se nós fôssemos ler os textos anteriores aqui, no capítulo 5, Paulo descreve quais eram as atitudes, quais eram as ações das trevas.
E nós sabemos, Jesus no capítulo 10 de João, no versículo 10, ele fala, olha, o diabo veio para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Então as obras das trevas têm essas 3 coisas como base. Elas são construídas em cima desses 3 pilares, desses 3 princípios: morte, destruição e roubo, retirar algo de forma indevida. Então, se nós tínhamos a nossa origem nas trevas, são essas 3 coisas que vão estar carregadas, com todas as atitudes das trevas, vão estar baseadas nesses 3 pilares. Mas Paulo, ele fala assim, olha, você era das trevas, mas agora você é me ajudem aqui, você é da luz. Vivam como filhos da luz. Paulo está dizendo para nós assim, olha, você vivia aqui desse jeito, você tinha essa origem, você tinha esse sotaque, esse jeito de se vestir, esse jeito de pensar, esse jeito de agir. Isso era a sua realidade, você era assim. Mas agora, você mudou o seu estado. Você saiu de um lugar e foi para o outro. E agora você tem que viver conforme essa nova origem, essa nova criação que você é. Esse novo modelo de vida. Isso transformou a sua origem. É como se eu não estou com os meus documentos aqui, como se eu pegasse a minha carteira de identidade, que ela diz de onde eu sou, qual foi a minha origem, o dia que eu nasci, a minha data de nascimento, o local, a comarca onde eu fui registrado. É como se eu pegasse esse documento e eu apagasse esse documento e reescrevesse a minha história, a minha origem. Eu e a Andréia, nós temos uma experiência pessoal que passa um pouco por isso. Nossos filhos são adotivos. E ao eles nascerem, o primeiro documento que nós recebemos é uma certidão de nascimento. Juntamente com essa certidão de nascimento, vem um termo de guarda, um documento que nos permite ficarmos com a criança, permanecer, a guarda dela se tornar nossa. Nós temos o direito de cuidar, de transportar, e assumimos ali com aquele termo a responsabilidade do cuidado. Mas no documento, na certidão de nascimento original, não estão os nossos nomes lá. Lá tem o nome dos pais biológicos, ou somente da mãe, se você não conhecer o pai, não souber o nome do pai. E ali tem os dados de nascimento, algumas informações. Após algum tempo, isso acontece em função da lei, após alguns meses, algum tempo decorrido de um processo judicial onde está envolvido, há uma mudança nisso. E o documento ele muda. A origem permanece, a cidade que nasceu, o horário, o nome do local e tal, mas a filiação muda. Hoje, a certidão de nascimento do Davi, da Isabela, constam ali o meu nome, o nome da Andréia como pais, os meus pais como avós, os pais dela como avós. É uma mudança. Há uma mudança no estado de origem deles como crianças, mesmo que não tenham nascido biologicamente de nós, mas há uma mudança nesse registro. E é isso que Paulo está escrevendo. Paulo está dizendo para você assim, olha, você nasceu em um determinado lugar, de uma determinada origem, mas você não pertence mais a este lugar. Você mudou o seu estado. Mude o seu registro, mude a sua origem e viva conforme a sua origem. Hoje os nossos filhos, usando essa experiência pessoal como um exemplo, os nossos filhos, eles não seguem o comportamento daquelas pessoas da onde eles nasceram biologicamente. Eles não vivem no comportamento daquelas pessoas, eles vivem no comportamento do ambiente que nós os ensinamos, ou os criamos, proporcionamos para que eles crescessem. E, sabedor disso, e em algumas oportunidades na minha vida, que eu tive de conversar com algumas pessoas, eu sempre me preocupei muito sobre a questão genética, né? Eu trabalho com a área médica há muitos anos na minha vida, eu sempre fiquei preocupado, falei, o quanto da carga genética imputada no DNA deles vai influenciar o comportamento deles. E ao pesquisar, ao conversar com pessoas que estudam isso, muitas pessoas me disseram assim, que em torno, aproximadamente,
de 70% a 80% do comportamento de uma criança independe da sua origem genética, depende muito mais do ambiente, depende muito mais do contexto onde ela cresce, da influência que ela recebe. A carga genética ela é determinante muitas vezes para as questões físicas, mas não necessariamente para as questões comportamentais, porque o comportamento vai ser um reflexo do ambiente, do meio em que a pessoa está inserida. E quando Paulo ele escreve aqui que nós éramos trevas, mas agora somos luz, quando ele fala assim, agora vivam como filhos da luz, ele está dizendo, olhe, você sabe que as trevas têm no seu contexto morte, destruição e roubo. Então abandone essas atitudes, abandone esses comportamentos, deixe esses comportamentos para trás e passe a viver uma nova vida. E aí então eu começo a pensar, falo, ok, eu entendo isso, eu preciso mudar a minha forma de viver, eu preciso mudar o meu comportamento, o meu jeito de ser, eu preciso viver conforme a minha nova origem. Mas como eu devo fazer? O que eu devo fazer para que eu possa viver nesse novo comportamento? O que eu devo fazer para construir a minha vida e receber essa influência através do poder de Deus para que eu seja influenciado por um meio diferente daquele que eu fui influenciado lá na época em que eu estava nas trevas? O que eu devo fazer? E aí então, eu quero ler com você um pouco mais à frente, no próprio capítulo 5. Você talvez precise virar a página aí da sua Bíblia ou folhear um pouquinho para frente. Eu quero ler com você Efésios 5, no próprio capítulo 5, no verso 18. Paulo continua escrevendo aos Efésios e ele diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Apenas o versículo 18, pelo Espírito Santo. Então aqui está a maneira como Paulo orienta aquela igreja e nos orienta hoje, de qual é a influência que eu devo receber para que o meu comportamento deixe de ser o comportamento das trevas e passe a ser o comportamento de um filho da luz. Você é um filho da luz, você nasceu de novo, você tem Jesus Cristo na sua vida, você tem o Espírito Santo tocando e guiando você, mas você precisa se expor a Ele, expor-se ao poder e à presença de Deus. Quando nós recebemos a influência das trevas e fomos gerados assim, a palavra de Deus nos diz que nós nascemos em pecado, porque um dia o primeiro homem, Adão, ele cedeu, ele entregou o domínio às trevas, e a partir dali nós, que somos filhos, descendência de Adão, nós nascemos em trevas. Mas quando veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, venceu a morte e nos deu o direito de estarmos assentados com Ele. Efésios, no primeiro capítulo, diz isso: nós estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Então nós temos acesso à vida de Deus, à vida incriada que Deus fez e preparou para nós. Então nós somos novas criaturas hoje. Então nós temos que receber essa influência. Assim como eu dei esse exemplo em relação aos nossos filhos, é isso que deve acontecer conosco. Nós que fomos adotados por Deus como filhos, nós que fomos recebidos por Ele, nós que tivemos o nosso DNA transformado pelo poder e pela presença de Deus, nós que tivemos a nossa certidão de nascimento trocada. Você tem um novo nome, que está escrito lá num livro nos céus, no livro da vida. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Você deve viver conforme essa nova realidade. E o segredo, não é um segredo, se fosse segredo eu não poderia estar aqui revelando a você, mas a forma como Paulo declara que você deve fazer isso é se encher do Espírito Santo. Por que Paulo fala em relação à bebida? Paulo não está dizendo aqui que é proibido, olha, você não pode tomar nenhuma bebida alcoólica. Senão Paulo estaria sendo incoerente, porque na carta que ele escreve a Timóteo, ele fala: olha, Timóteo, em função dos seus problemas aí de estômago, use vinho. Ele pode te ajudar na sua saúde.
Então, Paulo está dizendo, olha, aqui para os Efésios eles não podem beber. Então, se você nascesse em Éfeso, você não poderia beber. Se você fosse da família de Timóteo, você poderia. Não é isso. O que Paulo quer dizer aqui é que você não deve abusar do vinho, porque ele leva a uma perda da consciência de como é a realidade. O que é libertinagem? Libertinagem, na verdade, é você abusar do nível de liberdade ao ponto de você não respeitar absolutamente nada. Fazer tudo do jeito que você acha que deve ser. Fazer tudo de uma forma inconsequente, sem se preocupar com o outro. Isso é libertinagem. É você entregar a sua vida de forma que você se torne escravo do próprio pecado. Isso é libertinagem. Com coisas que você pensa, com coisas que você faz. As pessoas associam a libertinagem muito ao pecado aos pecados sexuais, às questões sexuais, mas não é somente isso. A forma, o comportamento, isso é libertinagem, você se comportar de uma maneira inadequada. Por isso que Paulo fala, olha, se você abusa do vinho, você perde essa consciência, esse limite de consciência do que é certo e do que é errado. E você acaba caindo por um lado que é muito perigoso. Mas Paulo fala que você deve se encher do Espírito. E aí tem um aspecto importante, porque nós como cristãos, nós dentro da igreja, e com os nossos filhos e com as pessoas que estão ao nosso redor, nós usamos muito um aspecto de santidade que ele é muito negativo. Nós somos muito voltados a dizer assim, olha, isso não pode, não faça isso, não faça aquilo, não fale assim, não fale aquilo outro. Não, não, não. Nós queremos ensinar as pessoas dizendo muitas vezes a palavra não. Não que a palavra não deva ser dita. Numa frase de 7 palavras, 3 vezes eu falei a palavra não. Mas a palavra não, ela deve ser dita em alguns momentos, sim. Só que nós devemos entender que a orientação que as pessoas aprendem com maior facilidade é a orientação positiva. Então não adianta você ficar querendo impor para as pessoas limites e regras apenas dizendo não. Nós devemos ensinar as pessoas de como elas devem fazer. No próprio capítulo 5 aqui de Efésios, Paulo escreve assim, se você mentia, aquele que mentia, deixe de mentir e fale a verdade. Paulo está dizendo, olha, isso aqui é errado, mentir é errado. Mas o que você deve fazer ao invés de mentir? Falar a verdade. E é isso que é assim que nós devemos nos comportar com os nossos filhos. É assim que Deus quer que nós nos comportemos, falando a verdade. Então, quais são os aspectos positivos da santidade que você deve transmitir às pessoas, que você deve incorporar à sua vida? Já que você é filho da luz, quais são os aspectos positivos? É falar a verdade, é você ser honesto, você ter um caráter adequado, você trabalhar para poder ter a sua renda, se esforçar, investir ali o seu tempo, dedicar o seu tempo em um trabalho. Paulo ele vai falando aqui no capítulo 5, tem vários textos, eu não quero ler ele todo. Ele fala, olha, se você roubava, deixe de roubar e trabalhe para que você tenha o seu sustento. Se você mentia, deixe de mentir, fale a verdade. E ele vai trazendo uma série de exemplos práticos. E aí, então, no versículo 18, como eu falei, ele fala, encha-se do Espírito. Agora, como? Eu já expus aqui para você, você já entendeu aí que você deve se encher do Espírito. Que ao se encher do Espírito Santo, você para de praticar as obras das trevas e vai passar a praticar as obras da luz. E ao fazer isso, você vai caminhar conforme a presença e o poder de Deus determina e pede para que você faça. Mas e aí, como você vai fazer então? O que você tem que fazer para se encher do Espírito Santo? Para ser cheio do Espírito Santo? Vamos continuar lendo aqui e vendo o que Paulo escreve aos Efésios. Então vou ler novamente aqui o capítulo 5, verso 18, vou ler até o 21 agora. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo aqui descreve
ele dá alguns exemplos do que nós devemos praticar, o que nós devemos fazer, o que nós devemos realizar para que nós possamos encher as nossas vidas com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito, porque ao sermos cheios do Espírito Santo, nós transformamos as nossas atitudes, deixamos de agir como as trevas agiriam e passamos a agir como a luz age. Nós, do ponto de vista de estrutura, né, somos espírito, alma e corpo. O nosso corpo ele tem uma limitação física. Nós somos fisicamente, temos uma presença física. Né? Eu não posso estar aqui em outro lugar simultaneamente. Assim como não posso querer ocupar o mesmo espaço de algum outro objeto ou de alguma outra pessoa simultaneamente, o mesmo lugar exatamente. Então nós, como corpo, nós temos algo que está depositado em nós. A nossa alma está atrelada a ele, está aqui presa fisicamente no nosso corpo. Se a alma sair de mim, sinal que o meu corpo morreu, vou cair aqui, ficar em silêncio, né, e esfriar lentamente. Então morre, a morte vem. E o Espírito habita em mim também, o Espírito Santo está em mim. Então, como corpo, eu sou um depósito, eu sou um vaso. A palavra de Deus em Gênesis diz que nós somos feitos, o homem foi feito do pó da terra. Então nós temos origem no pó. E temos uma estrutura, e o Espírito Santo vai habitar em nós. Só que nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo entre em nossas vidas. Nós vamos encher as nossas vidas com o Espírito Santo à medida que praticarmos algumas coisas. Só que não tem como você colocar trevas e luz dentro do mesmo espaço físico. Se nós apagássemos todas as luzes aqui, inclusive os instrumentos que têm às vezes algumas luzes que estão acesas, e tivéssemos trevas completas dentro desse ambiente, completamente escuro, onde você não enxerga nem mesmo as suas mãos. Se eu acendesse uma única luzinha, por menor que ela seja, às vezes é que vocês não estão enxergando, mas atrás dessas caixas de som aqui, tem uma luzinha azul atrás delas. Se nós ligássemos só essas caixas, diante de toda a escuridão aqui dentro, essa luz seria vista. Porque não tem como você colocar no mesmo espaço físico trevas e luz. Aonde há trevas, no momento em que surge qualquer luz, as trevas são dissipadas. Então você, enquanto um templo do Espírito Santo, se você não der espaço para o Espírito Santo na sua vida, as trevas estarão aí. No momento em que você colocar o Espírito Santo em você, as trevas começam a se dissipar. E aí você passa a viver como um filho da luz. Como um filho da luz. O texto, Paulo fala aqui no versículo 19, é o primeiro ponto que eu quero colocar para você, depois de fazer essa introdução. Para que você seja cheio do Espírito Santo, você deve falar entre si, nós devemos falar entre nós, com salmos e hinos. O que são os salmos? Os salmos são a palavra de Deus de uma forma cantada, ou de uma poesia. Davi escreveu muitos salmos, ele era, como rei, ele era também um poeta, ele escrevia os cânticos. Nós sabemos que as primeiras informações que nós temos sobre Davi na Bíblia dão conta de que ele pastoreava as ovelhas, o rebanho do seu pai, ele cuidava ali daqueles animais, e ele também tocava uma harpa. Ele era um cantor e compositor. E ele escreveu muitos salmos. E ao escrever os salmos, ele escrevia aquilo que o Espírito Santo colocava no coração dele. Então, Paulo nos orienta aqui sobre o que nós devemos falar. E aí então vem o primeiro aspecto aqui que eu quero colocar diante de você, e quero colocar uma pergunta. Você não precisa me responder, mas gostaria que você pensasse aí com você mesmo. O que você tem falado no seu dia a dia? Quais são as palavras que têm saído da sua boca no seu dia a dia? Diante das situações em que você enfrenta, diante das circunstâncias que você precisa enfrentar, diante dos problemas, ou diante até mesmo dos momentos alegres. Quais são as palavras que você tem declarado para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus pais? Quais são as palavras que têm alimentado a sua boca? Quais são as palavras que têm nascido no seu coração? Diante das situações de trabalho. Muitas vezes, atualmente eu trabalho
com um modelo de consultoria em algumas empresas, e eu atendo algumas empresas. E é interessante quando você senta, às vezes, com o proprietário de um negócio, com o dono de um negócio, e você pergunta para ele, fala, ok, vamos falar aqui a respeito da sua empresa. Quais são os pontos negativos? O que você quer melhorar na sua empresa? Ele pega um papel e rapidamente ele descreve, fala, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ele faz uma lista. Aquilo que está errado. Aliás, se ele não enxergasse nada de errado, ele não chamaria um consultor para dar um atendimento para ele. Então, ele normalmente já tem uma lista de coisas erradas. Mas se você chama, eu pego e pergunto para ele assim, ok, então aqui estão as coisas erradas. Agora, escreva para mim aquilo de bom que tem na sua empresa. Aquilo de bom que tem na sua atividade. E muitas vezes, eles têm dificuldade de pôr coisas positivas. A mesma coisa acontece quando eu estou conversando com funcionários. Eu pergunto para a pessoa, ok, você tem essa função, faz isso, faz aquilo, me escreva aqui os pontos que deveria melhorar aqui no seu setor. O que tem de errado aqui? É rápido demais. Tem isso aqui, é ruim, a empresa não faz isso, o meu chefe faz aquilo e tal. Eles fazem uma lista rapidamente. Mas quando eu peço, falo, ok, então escreva para mim agora aqui o que tem de positivo. O que é bom na sua função, no seu trabalho. As pessoas têm dificuldade. Nós, ao nascermos lá nas trevas, ao termos essa origem, nós naturalmente vemos o que é negativo nas nossas vidas. Imagina se eu chegasse aqui agora e perguntasse assim, esposas, me digam aqui os pontos negativos dos seus esposos. Talvez algumas já tirassem o papelzinho pronto do bolso. Falam, não vou nem escrever porque já está pronto. Agora me escreva aqui 2 positivos. 2, pastor, é muito. Maridos, escrevam aqui das suas esposas 5 pontos negativos. Ele fala, só 5? Agora escreva 3 positivos. Fala, mais do que 1? No plural, mais do que 1. Muitas vezes nós somos assim. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos, a maneira como nós pensamos. Agora, como você quer ser cheio do Espírito Santo, se nos seus lábios tem mais coisas negativas do que positivas? Tem mais coisas que levam as pessoas a denegrir a imagem das pessoas, ou das situações, ou das circunstâncias, ou do seu trabalho. Como você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque se você está usando as palavras que foram originárias das trevas, as trevas têm morte, destruição e roubo. Só que o Espírito Santo é um espírito de vida. E se você usa palavras de morte, ele não vai estar enchendo a sua vida, porque nos seus lábios estão as palavras de morte. O que você tem dito a respeito da sua vida, a respeito de você mesmo, a respeito da sua família, dos seus filhos? Que palavras você tem declarado a respeito deles, do seu trabalho? Às vezes eu vejo as pessoas reclamando, eu ganho muito mal, eu não recebo aquilo que é justo, ou recebo menos do que eu merecia. Mas o quanto você faz, o quanto você declara, o quanto você abençoa o lugar que você está, o quanto você age como um instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo naquele lugar, abençoando e servindo pessoas, honrando a liderança que está estabelecida sobre você ali, o seu chefe, o dono da empresa, não sei, as pessoas que estão acima de você, e se você tem um negócio, talvez o seu cliente. Quantas pessoas vão mal em seus negócios porque tentam enganar os clientes, enganar as pessoas que negociam com elas? Quando você faz isso, você está mentindo. As pessoas que fazem isso estão mentindo, estão falando uma mentira. Então, como você quer ser cheio do Espírito Santo? Agora, o que você deve falar? Paulo escreve aqui, falando entre vós, entre si, com salmos. Então, o que deve ter nos nossos lábios é a palavra de Deus. Cláudio Omar, ao ministrar aqui o momento de dízimos, ele falou, olha, Deus vai suprir, fale isso, declare isso, né? Ele nos incentivou a declararmos isso. Por quê? Você está declarando o que nesse momento? Está declarando palavras que o Cláudio Omar hoje, ao acordar, foi inspirado ali por ele mesmo, escreveu num papel? Não, ele está declarando a palavra de Deus.
É isso que você deve declarar a respeito da sua vida, primeiramente. É isso que você deve declarar a respeito dos seus filhos, do seu casamento, dos seus relacionamentos, do seu trabalho. Declarar a palavra de Deus. Você tem que pegar a palavra de Deus e ler os textos e declarar sobre a sua vida esses textos. Se há alguma enfermidade em sua vida, abra lá Salmo 103, capítulo 103, versículo 3, e diga o que está escrito lá. O Senhor sara, cura todas as minhas enfermidades e perdoa todos os meus pecados. Declare isso sobre a sua vida. Declare o Salmo 23 sobre você, se há alguma necessidade na sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não terei necessidade de nada. Agora, muitas vezes é mais fácil nós reclamarmos. Nós simplesmente abrirmos a boca e falar: mas o meu trabalho é uma droga mesmo. Mas o meu trabalho não dá certo, eu não sei. O meu chefe me odeia, me persegue. O meu colega de trabalho é do inferno, nunca vi uma pessoa para me incomodar tanto. Meu irmão, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Quem de vocês aqui acredita que o Espírito Santo habita em você? Erga a sua mão, eu quero ver quantos de vocês creem nisso. Se o Espírito Santo habita em você, eu nem programei esse texto lá com o Edson, quero que você abra comigo Gênesis capítulo 1. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é parte da Trindade, não é? Ele é a presença de Deus na sua vida? Sim ou não? Você crê nisso? Crê nisso verdadeiramente? Se o Espírito Santo está em você, a presença de Deus está em você, você crê que aquilo que você declara tem o mesmo poder do que Deus tem ao declarar as coisas? Sim ou não? Se aquilo que você fala, se você tem o Espírito Santo em você, aquilo que você fala tenha o mesmo efeito de quando Deus fala, porque o Espírito Santo está em você. Olhe só como é interessante. Eu peguei o capítulo 1 de Gênesis, eu vou ler aqui aleatoriamente. Gênesis, não precisa nem pôr lá no telão, eu vou pulando alguns versículos. O versículo 3 diz assim: disse Deus. O versículo 6 diz assim: disse Deus. O versículo 9 diz assim: disse Deus. O versículo 11 diz: disse Deus. O versículo 14 diz: disse Deus. O versículo 20, disse também Deus. 24, disse Deus. Meu irmão, tudo que Deus fez foi declarando algo. Será que você já conseguiu se atentar que o mundo que você constrói ao seu redor nasce nas suas palavras? Não em palavras vazias, não simplesmente em dizer alguma coisa, em falar aleatoriamente, não isso. Quando você fala, você declara, e você tem, através do Espírito Santo de Deus na sua vida, o poder de transformar as situações. Não porque há uma força, uma energia, não é isso. Quando você declara a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, as coisas se materializam. Hebreus 11 diz isso, que a fé é a certeza das coisas que não se veem, é a convicção, é a esperança de que aquilo que você acredita vai se tornar em verdade. Você vai chamar a existência a algo. Cláudio Omar, no momento dos dízimos, fez isso. No final do momento de dízimos, ele orou e ele declarou isso. Ele falou: eu chamo a existência. Se alguém aqui no nosso meio precisa de um trabalho, se alguém aqui no nosso meio que precisa realizar algo do ponto de vista financeiro, econômico, no seu trabalho, talvez fechar um contrato, quando nós declaramos isso, nós estamos pegando a palavra de Deus que diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A palavra de Deus que diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas materiais nos serão acrescentadas. Nós pegamos a palavra de Deus que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu declaro a minha fé sobre essa palavra. Se Deus criou todas as coisas ao redor dele, tudo ele fez com a sua palavra, e ele habita em você através do Espírito Santo de Deus, preste atenção no que você tem dito. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, fale a palavra de Deus,
Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida, em primeiro lugar, sobre a sua família, na sequência, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre todas as áreas que você está. Leia a palavra de Deus, se encha dela. Mateus 12:34 diz que pelas suas palavras você pode ser condenado, ou pelas suas palavras você pode ser salvo, justificado. Depende do que você fala. Provérbios diz que há poder de vida e de morte na língua, naquilo que você declara. O que você tem dito a respeito da sua vida? Você quer ser cheio do Espírito? Sim ou não? Amém? Você quer ser cheio do Espírito? Amém? Então, como Paulo ensinou aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si, falando com os seus irmãos, em vez de pegar o celular e ficar postando piadas ali no WhatsApp. Não que não seja divertido, né? Algumas até são possíveis, outras não. Mas em vez de usar isso, o WhatsApp apenas para isso, declare a palavra. Declare a palavra de Deus. Use os meios de comunicação que você tem e declare a palavra. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar, como ser cheio do Espírito Santo. Falando entre nós, falando entre vós, nós conversando aqui entre nós a respeito da palavra de Deus. Segunda forma, Paulo continua aqui no versículo 19, dizendo assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Essa é a segunda forma a segunda atitude que você tem que ter para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cantar, louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor e glorificar o nome dEle em todas as situações. Aí talvez você olhe para mim e fale assim, porque você não sabe os problemas que eu estou enfrentando, não sabe as lutas pelas quais eu estou passando, você não sabe as dificuldades que eu estou vivendo. Talvez você pense isso. Talvez você esteja aí olhando diante das circunstâncias, diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas, e você fala assim, mas como que eu vou cantar? Como que eu vou cantar diante de um problema, diante de uma dificuldade? Veja comigo, quero que você abra aí, eu não marquei aqui também, mas creio que não é difícil de achar ali. Só um pouquinho, deixa eu achar o texto aqui. Gostaria que você... falando sobre Paulo e Silas em Atos. Deixa eu só localizar o texto aqui. Eu acabei não anotando ele, eu até li ele quando estava preparando a mensagem. Quando fala que eles estavam presos e eles... Oi? Pode soprar. Atos 18, abre aí Atos 18, então. Veja a situação que eles estavam ali, né? Já acho o versículo certinho aqui. Se você achar aí, pode soprar, tá? Não fico bravo, não. Oi? 16:35, abre lá comigo. Paulo e Silas na prisão. Esse é o texto aqui. Será que é esse aqui, Eduardo, mesmo? Bom, enfim. Aleluia. Alguém achou? Aqui, ó, vamos ler o 24 aqui, ó. Tendo recebido tais ordens, aqui o 23, depois de serem severamente açoitados, então Paulo e Silas apanharam severamente. Quando a Bíblia fala severamente, meu irmão, pode saber que não foi pouca coisa. Severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior
Cárcere interior aqui está dizendo que é no, sei lá, no ponto mais fundo ali da prisão, no último estágio ali da prisão, e lhes prendeu os pés no tronco. Imagina 2 homens sentados no chão, depois de apanharem, com os pés amarrados num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. E olha que interessante, hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eles não estavam cantando baixinho, não. Eles estavam cantando, a ponto de toda a cadeia, toda a prisão ouvir. Meu irmão, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Quando você louva ao Senhor, você enche a sua vida com o Espírito Santo. Ah, mas eu estou em dificuldades, eu estou triste. Imagine o estado que Paulo e Silas estavam. Tinham apanhado. O que eles estavam fazendo? O que havia de errado na vida deles para eles estarem presos? Estavam pregando. Foram presos por isso. Aí você fala, Deus, eu estou fazendo a sua vontade. Aí você começa a murmurar, né? E as pessoas aqui estão me discriminando. Louve ao Senhor. E olha o que aconteceu então, no versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando você louva, você solta as correntes daqueles que estão próximos de você, não somente as suas. O poder de Deus se manifesta tão intensamente na sua vida, que você abençoa outros que nem sequer estão envolvidos naquele momento ali com você. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria uma porta de emprego, está tão difícil. Abra o seu lábio e louve ao Senhor. Para Paulo e Silas foram abertas as portas da liberdade. Eles foram livres e eles estavam cantando, louvando. Nós nos deixamos abater por qualquer coisa, nos prostramos diante de qualquer dificuldade, nos ajoelhamos e caímos e ficamos ali prostrados. Às vezes tem pessoas no trabalho, no nosso relacionamento do dia a dia, que dá a impressão que a pessoa, se ela pudesse, ela ficava sentada na beira do meio-fio, chorando, se lamentando. Eu colocaria uma caixinha de sapato do lado, dizendo assim, não tenho força para trabalhar, me dá uma ajuda. Tem pessoas que olham apenas a dificuldade, olham apenas o problema, que focam apenas naquilo que elas não têm. Quantas vezes na minha vida eu já ouvi as pessoas falando assim, se eu tivesse isso. Meu irmão, enquanto você ficar com esse pensamento na sua mente, esse é um tronco em que os seus pés estão amarrados nele. Enquanto você estiver preso a esse tipo de pensamento, mas lá no meu trabalho está tendo uma perseguição, está tendo uma pessoa que está me oprimindo. Enquanto você ficar focado nos problemas que estão acontecendo, e você não olhar para o poder e para a presença de Deus, erguer os seus lábios, louvar a Deus, não vai acontecer nenhum terremoto que vai mexer e chacoalhar com essa situação, que vai quebrar as cadeias, abrir as portas e fazer com que você seja livre. Enquanto você estiver focado no problema, a solução não vai vir. Enquanto você estiver olhando apenas para a dificuldade, os seus pés vão ficar amarrados ao tronco e você não vai conseguir sair dali. Pare de olhar os problemas. Olhe para a solução. Quem é a solução? É Jesus Cristo, é o poder dele. Busque o seu reino, louve ao Senhor. Paulo e Silas estavam cantando hinos a Deus, eles estavam louvando. Provavelmente os outros presos estavam dizendo que eles eram loucos, que eles eram pessoas que não tinham noção do que estavam fazendo, tinham apanhado, tinham sofrido, estavam presos. Mas o poder de Deus se manifestou. Como você vai ser cheio do Espírito? Falando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus sobre as circunstâncias, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Se não for dessa forma, você não vai ser cheio do Espírito. E aí você vai continuar vivendo lá na sua origem, na primeira origem sua, que é no reino das trevas. Se livre disso, coloque luz na sua vida. Como? Louvando. Como? Falando a palavra. O terceiro aspecto que eu quero abordar com você, Efésios 5 ainda, volte para lá por gentileza. No versículo 20, ele diz assim, Paulo escreve dizendo, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas boas que acontecem na minha vida. É isso que está escrito aí?
Tem a palavra boas ali depois ou não? Por todas as coisas. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, tem um segredo que se você souber, se você colocar ele em prática, porque você já sabe, a gratidão. A gratidão nos nossos corações, ela nos leva a olhar as coisas de uma maneira correta. Muitas vezes nós somos ingratos com aquilo que está nas nossas mãos, com aquilo que vem a nós. Muitas vezes nós ficamos tristes com as situações e começamos a murmurar. A gratidão tem que fazer parte da sua vida. Veja o que Paulo também escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Se ele pode pôr lá, diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Muitas pessoas vêm e me perguntam, falam assim, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Está escrito aí. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças a Deus por todas as coisas, em todas as circunstâncias. Então isso quer dizer que se eu bater meu carro, eu devo agradecer a Deus? Sim. Não agradeça pelo fato de ter batido, agradeça porque você está vivo. Agradeça porque você tem condições, é um bem material, isso vai se perder. Agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Isso quer dizer então que eu tenho que ficar ali feliz com tudo de errado? Não, não é isso. Mas agradeça a Deus porque você pode aprender com as circunstâncias. Agradeça a Deus por todas as coisas que acontecem, porque você tem o poder de Deus sobre a sua vida, porque você tem aquele que está sobre todas as coisas. João escreve lá nas suas epístolas, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando acontecem coisas negativas, erradas, coisas que não deveriam acontecer com a sua vida, olhe para esse versículo e fale, Deus, obrigado porque o que está em mim é muito maior, porque aquilo que eu tenho em minha vida é muito mais valioso do que bens materiais ou situações que acontecem. Agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Se há um problema dentro da sua casa, agradeça a Deus não pelo problema, mas agradeça a Deus porque o Espírito Santo vai te ajudar a entender o que está acontecendo e trazer uma solução para a sua vida. Se há uma dificuldade lá no seu trabalho, agradeça a Deus porque aquele que está em você é maior do que tudo. E Ele vai te orientar a como vencer essas dificuldades. Eu tenho um problema de saúde aqui, os médicos já me diagnosticaram, declararam que eu não tenho mais condições de viver ou tenho uma limitação na minha vida. Agradeça a Deus porque o Espírito Santo que está em você vai te dar vida. Ele vai operar um milagre em sua vida. É Ele quem vai transformar a sua situação. Agradeça a Deus. Não agradeça a Deus pelo problema, não é isso que eu estou dizendo. Agradeça a Deus, porque Ele te deu todas as armas, todas as condições de vencer os problemas que você tem para enfrentar. Para todas as promessas de Deus há um sim. Isso está escrito em Coríntios. Para tudo que Deus prometeu para você, está dito sim. Só que você tem que ir lá e buscar isso, colocar-se diante de Deus, declarar isso. Agradeça a Deus porque Ele te colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agradeça a Deus porque Jesus Cristo morreu por você, entregou a vida dEle e você tem a salvação em sua vida. Agradeça a Deus pelas soluções que Ele providenciou. Quando Davi foi enfrentar Golias, ao olhar para aquele gigante, ele não falou assim, obrigado Deus, porque o gigante é grande. Deus, obrigado porque o exército do Senhor está afugentado ali. Não, ele não ficou agradecendo pelos problemas. Ele simplesmente olhou para aquele gigante e falou, você vem a mim com espada e com tudo, mas eu vou contra você com a força do Senhor, no poder do Senhor. Agradeça a Deus porque Ele, que é sobre todas as coisas, está em sua vida. Essa é a relação da gratidão. Muitas pessoas ficam murmurando, olhando o problema, olhando apenas para a dificuldade e ficam resmungando. Agradeça a Deus porque a solução está em você. Muitas vezes você é a solução daquele lugar onde você está. Eu não falei no início? Declare para a pessoa que está ao seu lado, você é a luz. E aí você está lá no meio das trevas, e você está lá falando, ai Deus, me tira deste lugar,
porque tem uma pessoa endemoniada aqui, eu não aguento mais. Não, é você que tem que pôr o seu pé lá e expulsar o demônio dela. É você que tem que pôr o pé lá dentro e fazer com que a luz do Senhor brilhe. Agradeça a Deus não pelo problema que está ao seu redor, mas agradeça ao Senhor porque a luz dele é mais poderosa do que qualquer problema que está ao redor de você. É isso que nós temos que mudar a maneira de pensar. Quarto e último ponto que eu quero compartilhar com você a respeito de Efésios capítulo 5, no verso 21, ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quem aqui gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Levante aí a sua mão. Gostaria mesmo? Estou falando aqui 4 aspectos que você deve praticar, 4 atitudes que você deve realizar para que você seja cheio do Espírito Santo. Falar a palavra de Deus, agradecer em toda circunstância, louvar a Deus. E o último aspecto é sujeitar-se uns aos outros. Esse versículo talvez seja o mais difícil de realizar. Porque quando nós colocamos os nossos irmãos acima de nós, nós estamos dizendo que Deus vem em primeiro lugar, e em segundo não sou eu. Em segundo é você. Em segundo lugar, na minha vida tem que vir você. Você é mais importante do que eu mesmo. E eu sou o terceiro, mesmo sendo o segundo. Né? Alguns entenderam que meu sobrenome é Segundo. Então, mesmo eu sendo o segundo, eu tenho que colocar você para ser o terceiro. Você antes de mim, e eu me torno o terceiro. Eu me chamo Ivo Segundo. Então não tem como deixar de ser o segundo. Tem que mudar meu nome. Mas eu devo olhar para você e colocar você acima de mim, na minha vida. E aí eu tenho Deus em primeiro lugar e vocês em segundo. E eu me torno o terceiro. Aí tudo aquilo que eu falo, posso vir a falar de mal de você, de fofocar, de fazer intrigas, tudo isso cai por terra. Porque eu dou mais valor para você do que para mim. Todas as necessidades que os meus irmãos estão passando, eu tenho uma motivação de ajudar e suprir, de manifestar o amor de Deus. E aí sim nós seremos cheios do Espírito Santo. Porque aí eu estou colocando o meu foco no outro, em manifestar o amor, em entregar o poder de Deus a outras pessoas, em estender a mão. Em estender a mão e ajudar. A palavra amor, quando ela é expressada na Bíblia, em algumas circunstâncias, ela vem numa terminação, num tempo verbal, que é exigido que tenha uma ação junto. Vou te dar um exemplo bem simples. Quando você fala assim, eu vou correr, você sabe o que você vai fazer. Você vai movimentar as suas pernas de forma rápida, vai se deslocar de maneira rápida. Eu vou andar. Você sabe o que é andar. Eu vou comer. Você sabe o que é comer. Agora, quando você fala assim, eu vou amar. Que sentido tem? Qual é a ação? Não é um verbo. Tudo que termina em AR, ER, IR, né? Ar, ir, é um verbo. E isso denota uma ação. Qual é a ação de amar? A palavra amor, no original, no grego, ele depende, está numa voz chamada voz passiva, depende de uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Qual é a expressão do amor de Deus? Dar. Então, quando você fala em amar, tem que ter uma ação, tem que ter uma atitude, tem que ter um comportamento atrelado à palavra amor. Você só manifesta o amor de Deus quando você faz algo para alguém. Uma expressão do amor é, de repente tem alguém passando frio, eu tiro a minha blusa e dou. Aí eu expresso o amor. Se eu falo para a pessoa está ali tremendo de frio, eu vestido com 2 blusas, eu falo, eu amo você, meu irmão. Vá em paz, Deus te abençoe. Batendo o queixo, vá embora. Eu posso amar de todo o meu coração. Se não houver um gesto complementar à palavra amor, foi vazio. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios 13, vai ser um símbolo que bate, faz um barulho por um tempo, propaga no ar e some. O amor ele tem que estar atrelado a algum gesto, alguma atitude.
E quando eu me sujeito aos outros, eu declaro, eu entendo que vocês são mais importantes do que eu, que o meu filho é mais importante do que eu, que a minha esposa é mais importante do que eu. Aí então eu preciso expressar isso de alguma maneira. Existem livros escritos sobre isso, tem lá aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Quando eu vejo esse livro, eu vejo assim, olha, existem 5 formas de você completar o tempo verbal da palavra amor do Novo Testamento. São com palavras, com atitudes, com presentes, com toque. São maneiras de você expressar o amor, mas o amor ele só é expresso dessa maneira. Então, quando nós nos sujeitamos uns aos outros, expressamos o amor de Deus, nós somos cheios do Espírito. Se você quer ser cheio do Espírito, você precisa fazer 4 coisas. Não somente essas, mas essas são importantes e eu queria compartilhar hoje com você. Ministério da Música, se puder vir. Estou terminando. Você precisa fazer 4 coisas. Declarar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus é a primeira delas. Depois, você precisa louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Depois, você precisa agradecer, ter um coração agradecido. Quando nós temos um coração grato, nós nos rendemos a Deus. Quando nós temos um coração de gratidão, nós nos entregamos a Ele. E por último, você tem que se sujeitar aos seus irmãos, se submeter a eles, manifestar o amor de Deus a eles, manifestar a presença de Deus. Então, se você quer ser cheio do Espírito, eu quero ler novamente aqui, Efésios 5, o texto diz assim, não se embriague, 5,18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Meu irmão, você é luz, mas você precisa fazer com que essa origem nova, com que essa nova natureza, ela se manifeste na sua vida. E ela só vai se manifestar quando você pegar a sua Bíblia e internalizar ela na sua mente, no seu espírito, no seu coração, e você falar a palavra de Deus. Essa nova vida, essa nova origem só vai se manifestar quando diante das circunstâncias, das dificuldades, das lutas, você abrir o seu coração e louvar a Deus verdadeiramente. E aí as cadeias vão cair. Você só vai manifestar a luz na sua vida quando você, diante das circunstâncias, você olhar as lutas e você agradecer a Deus, porque todas as armas da sua vitória Ele já te deu. Você vai ser cheio do Espírito quando você olhar as pessoas que estão ao seu redor e entender que a presença de Deus é viva e manifesta nelas, e que elas são instrumento de Deus para abençoar você, que elas são instrumento de Deus para tocar a sua vida, que elas fazem parte do mesmo corpo que você faz, que se você a agride, você está agredindo a si mesmo. Aí então você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí então você vai ter o poder do Espírito sendo derramado sobre a sua vida. Aí você vai efetivamente sair daquele ambiente de trevas, da sua origem lá do começo, e vai viver uma vida de paz, uma vida abundante, uma vida onde a luz de Deus, a luz de Cristo brilha sobre você e reflete em você, e você toca outras pessoas, e você manifesta o poder e a presença de Deus aonde você vai. As pessoas olham para você e falam assim: eu não entendo, você diante de tantas dificuldades você está sorrindo. Não é porque você é bobo, não é porque você é um inconsequente, é porque você sabe que aquele que está em você é maior do que qualquer coisa que possa haver nesse mundo, que o Espírito Santo que habita em você te conduz em vitória diante de qualquer situação. É porque você sabe que os novos desafios que possam vir à sua vida vão ser enfrentados pela orientação, pela direção do Espírito Santo. Quero ler um último texto com você. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 13, ele diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele
Ele, o Espírito Santo, os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. A palavra de Deus está dizendo que através do Espírito Santo nós seremos guiados à verdade, nós seremos guiados à vontade do Pai. Quero ler numa outra versão aqui que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele, o Espírito Santo, me glorificará. Jesus disse isso, porque ele há de receber o que é meu e vai anunciar a vocês, vai tornar conhecido a vocês. O Espírito Santo vai fazer com que você seja cheio do poder de Deus, com que você seja cheio da verdade de Cristo, com que você seja cheio do poder do Espírito Santo, a ponto de você refletir a luz de Cristo e refletir toda a verdade. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas como que você sabia que isso era assim? Você vai poder dizer: eu tenho um amigo, eu tenho em mim o Espírito Santo e ele me guia a toda a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo vai te guiar a Jesus. O Espírito Santo vai te levar à presença dele. E aí, na presença dele, não existem problemas que não possam ser dissipados. Na presença dele não existem doenças que possam vencer. Na presença dele não haverá desânimo, não haverá derrotas, não haverá depressão, não haverá angústia. Na presença de Jesus, há alegria. Jesus Cristo disse: põe o seu fardo sobre mim, eu te darei o meu fardo, porque o meu fardo é leve. É isso que você vai carregar, é o que Jesus quer te dar, e o que Ele quer te dar é leve, é suave. Se você buscar a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, falando a palavra, louvando a Deus, agradecendo a Ele, se sujeitando aos seus irmãos, se você fizer isso, o Espírito Santo vai te levar à presença de Deus, à presença de Jesus. E em Jesus nós temos liberdade. Em Jesus nós vivemos uma vida de vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós estamos sentados nas regiões celestiais. Em Cristo, tudo aquilo que Deus prometeu a nós, nós temos acesso. Em Cristo. E o Espírito Santo vai te conduzir a Ele. O Espírito Santo vai te conduzir a Jesus. Então eu quero te sugerir: busque a presença do Espírito Santo.